Já ouviu falar em iluminismo? Quando escuta essa palavra, que ideia vem na sua cabeça? Será que só se refere a Illuminati? O que Será? eu tinha? Illuminati? Vamos estar aprendendo um pouco sobre isso na nossa aula de história. Vou te contar depois da vinheta. Bem-vindos ao canal Mais História e a professora Francilúcia vai estar com você, já convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar com mais pessoas esse vídeo. Porém, o assunto hoje tem a ver com iluminar, tem a ver com iluminismo. Será que essas palavras seriam sinônimos? Onde terá que surgiu esse movimento? Vamos lá de aula. Quando você escuta falar em iluminismo, a primeira ideia que vem com um símbolo, que é uma lâmpada. Ela sempre foi associada com brilhantismo, ideia, novas ideias. E foram exatamente isso que os historiadores tentaram colocar, colocando esse símbolo da lâmpada para representar o iluminismo. Então, a ideia de clarear o que era escuro. Mas clarear onde? Que movimento foi esse? Onde surgiu? Quem teve essas ideias? E será que essas ideias ainda vigoram até hoje? É o que nós vamos estar analisando nos próximos slides. Inicio com a frase de Descartes que diz: nunca devemos admitir senão aquilo que a razão nos mostra como evidente. Em caso algum, podemos aceitar o que nos é imposto pela nossa imaginação ou pelos nossos sentidos. Descartes colocou essas frases, a palavra-chave que ele deixa destacado na frase é razão. Baseado nessa ideia, ele vai estar questionando muitos costumes que a sociedade da Inglaterra, depois vai se expandir essas ideias para a França, depois para outros lugares da Europa. A ideia de racionalismo, a ideia de questionar, de duvidar, de não acreditar cegamente. Então, quando a gente escuta falar no movimento chamado Iluminismo, nós vamos lembrar que ele é um movimento do século XVII, mais ou menos, inicia no século XVII, desde as revoluções inglesas, mas o seu foco principal vai ser no século XVIII, a partir de 1700 em diante. Principalmente vai ocasionar muitas revoluções. Vai ser o pontapé inicial para grandes revoluções no mundo todo. E essa imagem vai estar simbolizando o encontro desses filósofos, dessas pessoas. Isso mesmo, iluminismo ela vai ter a questão de ser uma filosofia, uma nova forma de pensar e de questionar o que antes era escuridão. Por isso, quando você vê a luz, a lâmpada, ela representa justamente isso. Quando a luz chega, a escuridão, ela se dissipa, ela se acaba. E que escuridão a gente vai estar representando aí, e o que foi representado nessa imagem? A chamada Idade das Trevas. O que prevaleceu, que os historiadores colocaram, há quem questione que não é muito interessante esse tema, né? Essa palavra, Idade das Trevas, mas foi o que prevaleceu do século XV até o século XVIII, um absolutismo monárquico. Vamos dar recordando aqui agora quais foram as principais condições para que essas ideias pudessem estar vindo. A gente vai chamar esse século, século XVIII, o século das luzes, das inovações, das ideias, tá certo? Quando você escutar falar sobre o iluminismo, você vai lembrar que são pessoas que tiveram ideias que combateram ideias antigas, chamadas atrasadas ou obscuras.
Então, naquela época estava tendo um crescimento da burguesia, essa nova classe que estava crescendo financeiramente. A Inglaterra, ela foi, como vimos, pioneira na Revolução Industrial, justamente porque ela acumulou o capital, ela enriqueceu, então ela ficou querendo participar mais ativamente da política do seu tempo. Outra coisa que a gente precisa ver é que nesse período também houve várias descobertas científicas. Aí a palavra-chave vai ser a ciência, o cientificismo. Tudo agora vai passar pela questão do experimento, que a gente também chama de empirismo dentro da história, certo? Então aí vai ter as teorias de Galileu Galilei, Isaac Newton, Descartes e outros mais. E vai estar havendo uma crise. De que, professora? Uma crise do antigo regime. Quando escutar essa palavra antigo regime, você vai lembrar de uma sociedade que era organizada, baseada numa divisão estratificada. Nós vamos estar analisando essa divisão. Era mais ou menos assim. O antigo regime era o que prevalecia durante toda a Europa, desde o século XV. O rei tinha um poder absoluto, certo? Esse poder absoluto vai dar a ele o direito de mandar em tudo. Então aqui a gente tem uma monarquia. Essa monarquia, ela vai estar com todos os poderes em suas mãos. Ela é o juiz, ela é quem cria as leis, ela é quem executa as leis. Por isso que a gente vai chamar esse período de monarquia absoluta ou absolutismo do rei. Também na política vai ter o que vai fazer com que esse rei permaneça no poder durante um bom tempo, vai ser a teoria do direito divino dos reis. E essa teoria fazia com que as pessoas elas acreditassem que o rei estava lá por consentimento de Deus e que não deveria ser questionado o seu poder. Então, muitos começou a se questionar baseado nesse direito. Será mesmo se Deus permite que um rei possa ser tão ditador ou de não ouvir os seus cidadãos? Era mais ou menos um questionamento que eles tinham. A sociedade do antigo regime era estamental. A gente está só recordando, porque o que eram os estamentos? O primeiro estado estava representado pelo clero, o segundo estado já estava representado pela nobreza e o terceiro estado estava representado pela burguesia e por todos os camponeses, por todas as pessoas que trabalhavam na zona urbana. Ou seja, quem estava no primeiro e no segundo estado, eles tinham todos os privilégios e o principal privilégio que eles tinham era justamente de não pagar impostos. E por não pagar impostos, ele vivia no luxo. E adivinha quem pagava impostos? O povo, a maioria das pessoas. E eram exatamente essas pessoas que queriam participar da vida política, que vai ser os burgueses. Vão ser daí que vai surgir as reclamações e buscar uma nova forma de pensar. E na economia também, olha como é que estava organizado. No mercantilismo, a ideia de que o Estado mais poderoso é aquele que tivesse acumulado mais capital, mais dinheiro. E o rei ele podia intervir. Vamos supor que um pai ou uma mãe que tem uma fábrica, uma pequena venda, ele queira oferecer para outras pessoas, mas ele tinha que primeiro falar para o rei e o rei ia dizer os valores que cada um tinha que vender. Ou seja, ele acabava tendo lucros com isso. E é baseado nessa sociedade de antigo regime que vai levantar filósofos que vai questionar essa organização e vai dizer, não admitimos mais isso, já basta, precisamos pensar a sociedade de uma outra forma, queremos participar. Então, o iluminismo, a principal ideia dele vai ser combater o antigo regime, e quando você escutar combater o antigo regime, todas essas características eles vão deixar
cair por terra. Então, o absolutismo monárquico era questionado, eles não queriam mais que o rei tivesse o poder para tudo, que tivesse uma divisão de poderes. O mercantilismo também foi questionado, porque eles queriam ter a liberdade para vender para quem eles quisessem, principalmente a classe burguesa, que era a mais rica. E o poder da igreja também foi questionado, porque eles acreditavam que Deus não poderia estar mandando um rei para ser um ditador. Ele precisava, sim, ser questionado, porque as pessoas estavam cegas para não questionar o autoritarismo, muitas vezes, desse rei, que só tinha privilégio, junto com a nobreza. Então, o iluminismo vem com essa ideia: iluminar, combater a ignorância, combater a superstição, ser guiado sempre pela razão. E aí a palavra-chave vai ser racionalismo, certo? Vai estar associado à burguesia, porque é essa classe que vai lutar contra a intervenção do Estado. A palavra intervenção significa que o Estado era controlado pelo rei, era ele que dizia tudo que tinha que ser colocado, os preços para quem deveria vender, ou seja, ele manipulava tudo. Vamos ver mais aqui. E essa burguesia, que pagava altos impostos, ela sustentava todos esses privilégios que estava só a nobreza tendo esses privilégios. Gente, nós estamos falando de séculos. Século XV foi assim, século XVI foi assim, século XVII foi assim. Ou seja, não é uma coisa de um dia para a noite. É muitos anos, 3 séculos praticamente, que o absolutismo estava reinando. Passava o poder de pai para filho, quem nascia nobre ia continuar nobre, quem nascia servo ia morrer servo, e que por mais que você trabalhasse, você não podia melhorar de condições, por mais que você lutasse. Então, eles contestaram essa sociedade estamental. Eles disseram, não, nós temos uma outra forma de pensar e organizar a sociedade, porque as pessoas têm direitos à igualdade, à liberdade. Então, eles lutaram contra esse clero católico que tinha só muitos privilégios e todos eles estavam isentos de impostos. E é isso que deixava as pessoas mais entristecidas e até revoltadas. A palavra entristecida é pequena para tamanho. Então, qual é a principal ideia dos iluministas, também conhecido como os ilustradores ou ilustrações? A ideologia baseava-se na igualdade, baseava-se na tolerância religiosa, na tolerância a ideias diferentes e também a liberdade. Então, a palavra-chave aí vai ser liberdade em todos os sentidos, liberdade pessoal e a liberdade social. Se hoje nós temos muitas garantias de direitos, pelo menos no papel, na Constituição, é graças às ideias desses homens, que foi aí desde o século XVIII. A ideia também de propriedade privada, que as pessoas tinham o direito de ter sua propriedade. Então, esses pensadores acreditavam em que o racionalismo, a razão, a ciência poderia levar as pessoas a um nível maior. A gente vai chamar esse momento de a marca do iluminismo como o humanismo. O homem pode ser melhor e ele não precisa estar aceitando tudo como sempre foi. Ele precisa questionar, duvidar. Porque quem duvida tenta diferente, quem duvida vai inventar coisas novas, quem duvida vai criar e vai contestar um governo que só é um ditador. E foi isso que eles começaram a colocar nas ideias. Então, eles combatiam o misticismo. Que é isso, professora? A ideia de que tudo a religião vai explicar. A ideia de que tudo é justificado pela lei da igreja. Tudo isso aí vai ser questionado e eles não vão mais aceitar que isso. Então, a ignorância também vai ser questionada pelos iluministas. Quando a gente fala em ignorância, o que significa ignorância? É a falta de conhecimento.
Uma pessoa é ignorante quando ela não tem conhecimento de algum assunto. E a maioria das pessoas da época, elas não conheciam a fundo nem a Bíblia, só obedeciam o que vinha de cima. Elas não conheciam os seus direitos, porque não tinha quem falasse por elas. Então, começaram a se reunir, começaram a juntar essas ideias e colocar essas ideias no papel. E essas ideias começaram a sair da Europa, a espalhar-se pelo mundo. Então, ela vai ser tão importante que ela vai ser responsável por revoluções no mundo todo. A Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, revolução aqui no Brasil, que vai ter uma revolta também no Brasil. Se eu não me engano, é a revolta Farroupilha, também vai estar aqui no Brasil, baseado no direito de questionar as autoridades. Então, os iluministas vão combater o absolutismo do rei, que é esse poder que estava centralizado em suas mãos. Eles vão dizer: nossa, precisamos de um novo modelo de sociedade em que as pessoas participem, que elas votem, que elas tenham a liberdade de trabalhar, de enriquecer e de poder ter a sua riqueza. Não é porque ela nasceu pobre que ela não vai poder crescer trabalhando e ficar melhor de vida. Então, elas vão contestar o poder da Igreja Católica, que durante toda a Idade Média vai ter um poder central nas mãos, certo? Essa Igreja Católica tinha o costume de estar junto com a nobreza, dando o prestígio que os nobres queriam, e isso passa a ser questionado. E também eles vão ser contra a intervenção do Estado. Eles vão dizer: não, um burguês ele pode sim ter suas propriedades, ter seus produtos e vender para quem ele quiser, dar o seu valor. Então, todas as forças que se opunham ao progresso é o que os iluministas vão combater. Então, nós vamos estar analisando aqui essa imagem. Ela é representativa. Ela é do século XVIII, do ano de 1812. Essa imagem é a leitura da tragédia O Órfão da China, de Voltaire, no Salão da Madame. E os iluministas estão reunidos com outros pensadores em Paris, nos salões literários com o intuito de promover discussões e novas ideias. Então, quando você vê esse quadro, você vai sempre lembrar dos iluministas, homens que se reuniam para difundir nessas novas ideias. Mas desses vários homens, filósofos, que começaram a questionar, quais foram os que se destacaram? Olha só, esses são os que vocês precisam sempre lembrar. Vai cair em vestibular, vai cair nas suas provas, sejam elas no Enem, futuramente, ou nas provas para concurso. Primeiro deles, John Locke. John Locke vai ser um dos pioneiros, primeiros, em ordem cronológica. Ele viveu numa época que era... depois a gente vai mencionar cada um deles. O início da Revolução Gloriosa lá na Inglaterra. Depois nós vamos ter Voltaire, Montesquieu, o Barão de Montesquieu, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau e Adam Smith. Esse nome, Adam Smith, sempre você vai estar ligando à economia, que ele vai ter ideias inovadoras para o ramo da economia. Mas vamos então pensar um pouco nessa frase desse filósofo. Todos os homens, ao nascer, tinham direitos naturais. Esses direitos naturais é direito à vida, à liberdade e à propriedade. Para garantir esses direitos, os homens haviam criado governos. Se esses governos, contudo, não respeitassem a vida, a liberdade, a propriedade, o povo tinha o direito de se revoltar contra eles. Essa frase bonita é de John Locke. John Locke viveu de 1632 a 1704, ele vai ser um dos primeiros, ele vai viver 72 anos, é um filósofo inglês que vai basear suas ideias nos direitos aos direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade privada. Segundo Locke, todas as pessoas têm o direito à vida. Como assim, professor? Eles não tinham?
baseado na crença que eles tinham do nascimento, de quem nascesse nobre ia morrer nobre, quem nascesse servo ia morrer servo. Era como se as pessoas já tivessem predestinadas a ter um fim. E ele vai começar a questionar, dizendo: não, as pessoas têm direito à igualdade de direitos, que é o que ele vai chamar de isonomia, os direitos aos mesmos direitos. Se todos tivessem o mesmo direito à educação, eles vão ter consequências de chegar às melhores condições de trabalho, melhores condições de conhecimento e vão evoluir. Então, ele vai combater o absolutismo, ele vai estar pensando na função do Estado, defender os direitos naturais do cidadão, senão o povo poderia tirar esse governante do poder. Até então, isso não acontecia. E a obra, segundo o Tratado sobre o Governo, foi essa que colocou essas citações, certo? Outro que vai trazer uma frase marcante no livro O Espírito das Leis vai ser Montesquieu. Só o poder limita o poder. Lembram que no antigo regime o rei tinha todo o poder executivo, legislativo, judiciário? Só que a gente fala isso porque hoje nós conhecemos. Hoje nossa sociedade tem essa organização de poderes graças a Montesquieu. Esse barão viveu 66 anos. Ele lutou pela liberdade, foi ele que instituiu a ideia de dividir o poder para mais pessoas, porque o rei, durante toda a monarquia, no regime monárquico, ele tinha o poder para tudo. Então, daí a imagem de Montesquieu, a obra Espírito das Leis, ele vai estar questionando sobre isso. Em que consiste a existência dessas leis? É justamente para garantir que os indivíduos possam exercer livremente os seus direitos. Mas se continuasse do jeito que estava, quem é que ia dar limite para o rei? Então, ele criou a ideia dos três poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário, para garantir o cumprimento das leis e a liberdade dos cidadãos. É por isso que até hoje nós temos, a maioria dos países, as democracias, elas estão organizadas dentro desses três poderes. Agora nós vamos estar vindo aqui Voltaire, certo? Um outro filósofo, viveu 84 anos, ele é francês, ele também vai estar dando a ideia da liberdade de expressão. Todos, por mais que quisessem, na monarquia, no regime absolutista, não tinham como questionar sua pobreza, sua condição. Eles tinham que se submeter ao que o rei mandava. E com a liberdade de expressão, ele vai criticar a religião, porque, segundo ele, só haveria liberdade quando o último rei for enforcado com as tripas do último padre. Essa frase é forte, né? Porque ele criticava veementemente a manipulação que a igreja tinha na mente das pessoas. Simplesmente dizer que era direito divino o rei governar sozinho do jeito que ele quisesse, ele não aceitava. E muitas pessoas até questionavam, mas elas não tinham direito de expressar. Então, graças a Voltaire, foi que veio o direito para nós hoje de ter liberdade de dizer o que a gente pensa. Todos esses autores têm em comum a palavra liberdade, a luta pela liberdade. E foi ele que criou a frase que eu disse no início, certo? Posso não concordar com nenhuma das vossas palavras, mas defenderei até a morte o vosso direito de anunciá-las, o vosso direito de dizê-las. E a obra dele famosa ficou dentro desse dicionário e cartas inglesas. Então, nós já vimos John Locke, Montesquieu, Voltaire. Agora nós vamos estar vendo mais um filósofo, Jean-Jacques Rousseau. O diferencial desse cara vai ser ele questionando o direito à propriedade privada, certo?
Rousseau ele vai viver 66 anos, de 1712 a 1778. Ele tem como frase: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Para ele, o povo deveria se juntar e escolher o seu representante. Para ele, o governante precisava se submeter a eleições. E é isso que vai fazer de Rousseau um dos mais revolucionários de todos esses que vocês ouviram, porque ele vai lutar pela democracia. Democracia como esse regime de governo onde as pessoas teriam os mesmos direitos, independente da cor, da religião, independente do credo que ela professa. A lei, uma obra dele vai ser o contrato social. Para ele, o povo tem a soberania, a política deveria ser regida pelo voto, os homens deveriam ser livres e iguais. Aí vai ser a luta contra a escravidão e o trabalho em regime de servidão, onde ele vai questionar, em muitos lugares vão estar defendendo o fim da escravidão. Nós estamos falando em 1700, gente. No Brasil, a escravidão só acabou em 1888. Foi o último país a acabar com esse regime. E ele já pensava isso para a Europa muito antes. Então, o progresso deteriorava o homem. Isso chocou os outros iluministas, porque para eles o progresso representava também propriedade privada. Então, para o Rousseau, era a raiz das infelicidades humanas a questão das propriedades privadas, que as pessoas tinham que ter os mesmos direitos, até também de lutar para ter suas desigualdades acabadas, né? Dentro desses, vão ter um grupo de pessoas que vão se encaixar no que a gente chama de enciclopedismo. Eles vão criar enciclopédias. O que é isso, professora? Livrões bem grandes com conhecimentos acumulados, né? Divulgação para muitas pessoas. E essas ideias, gente, vão estar sendo repassadas para toda a Europa, para fora da Europa. E essas ideias vão sair da Europa, vão chegar no Brasil, vão chegar na América do Norte, os Estados Unidos da América. Graças às enciclopédias, as ideias iluministas chegaram na América. E essas ideias levaram esses povos a lutar pela sua independência. O que nós estamos vendo hoje aconteceu há alguns anos, mas isso hoje a gente tem uma informação de um dia para a noite, rapidinho, no clicar a gente sabe. Para eles, essas obras, elas tinham muita dificuldade para chegar em outro lugar. Então, houve perseguições, houve pessoas que foram perseguidas por estarem levando essas ideias enciclopédicas. E quem foram os principais organizadores? Teve vários, mas um dos mais conhecidos, Diderot e Jean d'Alembert. Eles vão ser os enciclopedistas mais conhecidos, assim como as ideias de Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Todos eles condenada pelo governo e pela igreja como subversiva. Essas ideias, para a igreja, para a nobreza, eram ideias subversivas, ou seja, era como se estivesse fazendo uma anarquia, uma bagunça. Deveria ser rasgada, deveria ser queimada, porque para eles esses enciclopedismos eram um perigo. Então eles foram colocados clandestinamente. Muita gente conheceu essas ideias levando de um para o outro em viagens. E foi muito importante essas enciclopédias. Agora nós vamos falar um pouco sobre a economia. Lembra do Adam Smith? Ele vai ser o cara que vai revolucionar o ramo da economia. O que antes era manipulado pelo rei, o mercantilismo, ele dava preço para todas as coisas, agora ele pensava diferente. Ele dizia que o povo não precisava mais, o Estado, a nação, não precisava estar acumulando capitais. Precisava, sim, trabalhar e, assim, gerar riqueza. Então, o trabalho vai ser para ele a fonte da riqueza.
A riqueza das nações vai estar dentro do trabalho. E ele vai pensar na ideia da livre concorrência. A ideia que até hoje a gente trabalha no nosso capitalismo, que é a lei da oferta e da procura. Um produto vai ser mais vendido se ele tiver pouca oferta, muita procura. Se um produto tem grande oferta, o preço por si só vai diminuir. Isso é o que ele propunha. Para essa época, isso era uma inovação, porque é acostumada a receber preços do que o rei mandava. Então, o capital aliado ao trabalho, essa sim era a verdadeira riqueza da nação. Então, ele vai pregar a ideia do livre comércio, que as pessoas poderiam dar e vender. Por exemplo, temos muitos de vocês que têm mães e pais que trabalham com venda, com comércio. Eles vão colocar o preço que eles acham que é o que do mercado. Isso, essas ideias a gente faz até hoje, foi graças a Adam Smith. E em ideias gerais, eles defendiam a liberdade, a propriedade privada, o individualismo econômico. Para eles, existiriam leis naturais que guiariam o funcionamento da economia. Essas leis naturais seriam o próprio mercado, que por si só ia gerar o preço, ia fazer com que a concorrência desse o melhor preço. Além do Adam Smith, tem Thomas Matos, David Ricardo, como dos homens que vão trabalhar na área da economia. Gente, os reis ficaram horrorizados com tantas ideias. Nossa, muitos diziam, onde vai parar com tanta ideia? Nós vamos perder nosso trono, esse povo vai se revoltar. O que eles fizeram? Muitos passaram a ver que essas ideias eram legítimas, que eram reais. Realmente o povo precisava ser mais valorizado. Sabe o que eles fizeram? Algumas reformas. Eles tentaram melhorar algumas coisas baseadas nas ideias iluministas. Professora, agora eles vão estar concedendo liberdade para o povo? Não. Na área econômica, no que podia melhorar, sem tirar o seu poder, eles começaram a fazer algumas reformas. Eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Déspota, a gente chama essa palavra déspota de senhor absoluto. Eles vão continuar sendo reis absolutos, só que eles vão ter algumas ideias baseadas no iluminismo. Por isso vão ser chamados de esclarecidos, porque na verdade o que eles queriam era não perder o poder. Então, esses soberanos tentaram pôr em prática essas ideias iluministas para modernizar os seus estados e diminuir a contestação das pessoas, porque eles sabiam que se não dessem alguns privilégios que o povo estava questionando com esses filósofos, eles iam perder o poder. Então, eles começaram a investir. Olha os principais déspotas: Catarina II, lá da Rússia, José II, da Áustria, Frederico II, da Prússia, e o Marquês de Pombal, aqui em Portugal, que na época governava aqui a colônia brasileira. E o que eles fizeram? As principais ações dele. Então, José II, ele fez algumas medidas: o fim da servidão e uma certa liberdade de imprensa. Na Rússia, a Catarina fez o quê? Ela criou um ensino leigo, ou seja, ela tirou um pouco a intervenção da igreja e passou a colocar esse ensino leigo, que não tivesse misturado com a religião. Na Prússia, o Frederico II, chamado de o rei filósofo, ele eliminou as torturas e criou o ensino obrigatório. Porque nem todos tinham direito a aprender. Aqui, dentro da colônia portuguesa, o Marquês de Pombal, ele vai combater a influência inglesa, ele vai melhorar a produção industrial e ele vai expulsar os jesuítas do território de Portugal, porque estavam intervindo demais em assuntos que não deveriam. Ele começou a questionar também o poder da Igreja Católica nas ações dos jesuítas. E na Espanha, o Carlos III, ele reduziu a tortura e a influência da Inquisição no país.
porque a Inquisição ainda acontecia. Muitas pessoas ainda eram torturadas por não fazerem o que a crença católica dizia, certo? Então vocês conseguem entender o quanto foi importante esse movimento? O movimento iluminista ele é presente até hoje. Se hoje temos liberdade, é por conta disso. Se hoje temos a divisão dos poderes, é por conta disso. Se hoje temos a democracia no nosso país, é por conta desses movimentos. E que não foi de um dia para a noite. Então, ela influenciou movimentos que vão acontecer e vão abalar o antigo regime. Esse antigo regime vai cair. Após essas ideias se espalharem por toda a Europa, vai rolar cabeças. Literalmente falando, vai ter uma revolução na França, chamada de Revolução Francesa, que cabeças vão rolar. Imagina se Deus defenda essas revoluções ainda acontecessem ao pé da letra, como aconteceu nesse período. A gente se revoltasse contra um governo e o povo fosse para a rua e guilhotinasse um presidente. Ou outros reis que ainda tem. Então, gente, o iluminismo foi importante porque ele abalou o antigo regime, provocou a independência dos Estados Unidos e vai fazer com que ocorra uma das mais sangrentas revoluções, chamada Revolução Francesa, que nós vamos estar vendo posteriormente como uma sucessão de fatos. A base desse pensamento que a gente tem hoje, muitas dessas nossas sociedades do Ocidente, diz respeito à economia, à política, à sociedade, tudo é baseado no movimento iluminista, certo? Então, só para recapitular, temos de dois lados, ó, o iluminismo de um lado com ideias novas, o antigo regime sendo contestado. Isso aqui vai estar nas nossas atividades posteriormente. Então, no antigo regime, ele vai combater o absolutismo do rei, que tinha o poder nas mãos, a sociedade estamental dividida em primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Quem estava no primeiro e segundo estado tinha todos os privilégios, que eram o clero e a nobreza. E o terceiro estado só servia para pagar imposto. Então, essa sociedade estamental ela vai ser questionada. Essa sociedade opressora vai estar sendo questionada, porque o rei, no antigo regime, se ele quisesse punir por um mesmo crime um rico e um pobre, eles teriam penas diferentes. Um poderia morrer, o outro poderia simplesmente só passar alguma coisa ou passar limpo essa história. O antigo regime também vai ser questionado a influência religiosa e o mercantilismo também vai ser questionado. Quando falamos em mercantilismo, estamos falando na intervenção do Estado. E o que vai estar trazendo de novo? As características do iluminismo. É ele que vai combater todo o antigo regime. A razão como uma forma de usar a inteligência e a ciência para provar as coisas. O cientificismo vai estar bem usado aí com uma questão de testar, fazer experimentos. O anti-absolutismo, todas as ideias iluministas vão estar contra o rei, que tinha um poder absoluto. O anticlericalismo, o poder da igreja em manipular, em falsificar ideias, e passar essas ideias adiante. E o iluminismo vai trazer o direito ou a ideia de buscar e lutar pelas liberdades. Principais liberdades individuais: direito à vida, direito à propriedade privada, direito à livre expressão. Então, baseado nessas ideias, nós questionamos e voltamos a pensar: será se estamos realmente dando lugar, dando valor à liberdade, onde muitas pessoas simplesmente não sabem o quanto que custou? Então, esse foi o assunto para hoje. Obrigado pela sua atenção. Espero que você compartilhe com outras pessoas, divulgue a ideia do canal. Obrigado pela atenção.